Muitas vezes acreditamos que o tempo é um rio que corre apenas para frente, levando consigo as memórias e apagando as pegadas de quem fomos. Mas a espiritualidade nos ensina que o tempo é, na verdade, um grande círculo, onde o passado e o futuro se tocam sutilmente, oferecendo-nos a chance de corrigir o que ficou pendente. Não existem adeus definitivos para almas que prometeram se reencontrar. Antes de mergulharmos nesta jornada de emoção e descobrimento, convido você a se juntar à nossa família de luz. Inscreva-se no canal agora e toque no sino de notificações, garantindo que cada história de amor e evolução chegue até o seu coração. Ricardo ajustou o nó da gravata de seda diante do espelho imenso que cobria a parede de seu quarto. O reflexo devolvia a imagem de um homem impecável. Aos 50 anos, não aparentava ter mais de 35, fruto de intervenções cirúrgicas discretas e de uma genética privilegiada. Ele era o mago da juventude, o cirurgião plástico mais requisitado da capital, capaz de apagar rugas e esculpir corpos como se fosse um deus moldando o barro. No entanto, ao encarar seus próprios olhos castanhos, sentia aquele familiar calafrio, um vácuo no peito que nenhum bisturi poderia preencher. Era um vazio existencial, silencioso e frio, que o acompanhava nas noites solitárias em sua cobertura duplex. Ele suspirou, pegando as chaves do carro importado sobre o aparador de mármore. Mais um jantar, mais sorrisos falsos, murmurou para si mesmo, com a voz grave ressoando no apartamento vazio. Naquela noite chuvosa de terça-feira, o destino, em sua infinita sabedoria, preparou uma armadilha benéfica para o médico cético. Ricardo foi convidado para um evento de caridade em um antigo casarão no centro da cidade, um local que abrigava idosos sem família. Ele foi apenas pela publicidade, é claro. Doar dinheiro era fácil, doar tempo era algo que ele nunca fazia. Ao entrar no salão principal, o cheiro de madeira antiga e cera de vela o atingiu de forma estranha. Havia algo nostálgico no ar, uma vibração que fez seus passos hesitarem. O burburinho da alta sociedade se misturava ao som da chuva batendo nas janelas altas. Ricardo pegou uma taça de champanhe e caminhou distraidamente até uma pequena exposição de fotos que mostrava o trabalho dos voluntários. Foi então que o mundo parou. Seus olhos fixaram-se em uma fotografia em preto e branco, capturada de forma espontânea. Nela, uma jovem lia um livro para um senhor acamado. O perfil da moça, a curva do pescoço, a mecha de cabelo caindo sobre a testa. Ricardo sentiu o copo de cristal tremer em sua mão. O ar faltou em seus pulmões. Aquela imagem era idêntica, assustadoramente idêntica, a um esboço a carvão que ele guardava trancado em seu cofre pessoal há anos. Um desenho que ele mesmo fizera em um sonho lúcido durante a faculdade, de uma mulher que ele nunca tinha visto nesta vida, mas que amava com uma dor inexplicável. Ela tem uma luz especial, não acha? Ricardo virou-se bruscamente. Ao seu lado, um senhor de idade avançada, vestindo um terno simples e desgastado, sorria com benevolência. Seus olhos eram de um azul profundo, transmitindo uma paz que contrastava com a agitação interna do médico. — Quem é ela? Ricardo perguntou, a voz saindo rouca, quase num sussurro. — Mariana, uma das nossas voluntárias mais dedicadas. O velho senhor apontou com a cabeça para o outro lado do salão. Ela acabou de chegar. Ricardo seguiu o olhar do senhor. Pela porta lateral, uma jovem sacudia um guarda-chuva molhado. Quando ela levantou o rosto e sorriu para alguém, o coração de Ricardo disparou como um tambor descompassado. Não era apenas atração física, era um reconhecimento de alma. Uma sensação vertiginosa de déjà-vu tomou conta dele, como se tivesse esperado por aquele momento por séculos. Ele caminhou até ela, movido por uma força invisível, ignorando os cumprimentos de seus colegas ricos. Ao se aproximar, sentiu o perfume dela. Não era um perfume caro francês, mas um cheiro suave de lavanda e chuva. Um aroma que despertou uma memória adormecida em seu subconsciente. Um campo aberto, um vestido branco e uma promessa quebrada. — Boa noite, disse ele parando à frente dela. Mariana parou de dobrar o guarda-chuva e olhou para ele. Seus olhos castanhos se arregalaram levemente.
e por um segundo a confusão passou pelo rosto dela. Ela tocou o próprio peito, como se sentisse uma pontada súbita. Boa noite. Ela respondeu hesitante. Nos conhecemos? Eu tenho a sensação de que sim, Ricardo respondeu com uma sinceridade que o assustou. Sou Ricardo. Mariana. O toque das mãos deles ao se cumprimentarem foi elétrico. Não um choque estático, mas um calor que subiu pelo braço e se alojou no coração. Ricardo, o homem da ciência, o cético materialista, estava atordoado. Nos meses que se seguiram, Ricardo encontrou desculpas para visitar o abrigo repetidas vezes. Ele, que odiava a decrepitude da velhice, via-se sentado em bancos de madeira dura, apenas para observar Mariana ler poesia para os pacientes. Eles começaram a conversar. Eram diálogos longos, repletos de significados. Mariana falava sobre a imortalidade da alma, sobre como o corpo é apenas uma veste temporária. Ricardo rebatia com sua lógica fria, mas a cada dia suas defesas ruíam um pouco mais. Certa tarde, enquanto caminhavam pelo jardim do abrigo sob o sol ameno de outono, Mariana parou diante de uma roseira. Você acredita que nós escolhemos nossas provações, Ricardo? Perguntou ela, tocando uma pétala com delicadeza. Eu acredito que construímos nossa sorte com trabalho duro. O resto é acaso. Ele respondeu, embora sua convicção já não fosse a mesma. Mariana sorriu, um sorriso triste e sábio. Eu tenho sonhos recorrentes. Sonho que estou em Paris, no começo do século passado. Tenho 19 anos. Estou doente, tossindo muito. E espero por alguém que prometeu voltar, mas nunca volta. Eu morro esperando. Ricardo sentiu o sangue gelar. A idade, o local, a sensação de culpa que ele sempre carregou sem motivo aparente. 19 anos, ele repetiu atordoado. Por que 19? Porque no sonho eu sinto que meu tempo parou ali, como se eu tivesse ficado presa numa promessa de amor eterno. 19 para sempre, é o que a voz no sonho me diz. Antes que Ricardo pudesse confessar suas próprias visões, ou o desenho que guardava, o destino acionou a alavanca da lei do retorno. A tragédia não avisa quando chega, ela simplesmente arromba a porta. Semanas depois daquela conversa, Ricardo dirigia para casa sob uma tempestade torrencial. Sua mente estava em Mariana, no medo de se entregar a um sentimento que não compreendia. Ele perdeu o controle do carro em uma curva perigosa. O veículo girou, o metal gritou contra o asfalto e tudo escureceu. Ele acordou dias depois em um leito de hospital, não como médico, mas como paciente. A luz branca feria seus olhos. Ao tentar se mover, percebeu que não sentia as mãos. O pânico foi imediato, visceral. O que houve? Ele gritou, a voz embargada. Minhas mãos! Eu preciso das minhas mãos. O diagnóstico foi cruel. Danos severos nos nervos. Ele poderia recuperar o movimento, mas a precisão cirúrgica, a fonte de seu orgulho, fortuna e identidade, estava perdida para sempre. O mago da juventude estava quebrado. A depressão que se seguiu foi profunda e escura. Ricardo trancou-se em sua mansão, demitiu empregados, recusou visitas, afundou-se na amargura. Sentia-se um monstro, inútil. O dinheiro acumulado parecia papel sujo diante da incapacidade de segurar um copo d'água sem tremer. Foi numa tarde cinzenta, quando Ricardo cogitava desistir de tudo, que a campainha tocou insistentemente. Ele não atendeu, mas a porta se abriu. Ele havia esquecido de trancar, ou talvez a providência divina tivesse facilitado o acesso. Mariana entrou. Ela não trazia flores ou chocolates. Trazia apenas sua presença firme e luminosa. Encontrou Ricardo sentado na poltrona da sala escura, a barba por fazer, o olhar perdido. Vá embora, ele rosnou sem olhar para ela. Não quero que me veja assim. Assim como? Ela se aproximou, ajoelhando-se ao lado da poltrona. Humano, vulnerável. Acabado. Eu não sou ninguém sem o meu trabalho. Olhe para mim. Ele ergueu as mãos trêmulas, disformes pelas cicatrizes das cirurgias reconstrutoras. Eu consertava imperfeições. Agora eu sou a imperfeição. Mariana segurou aquelas mãos trêmulas entre as suas, quentes e macias. O toque fez Ricardo estremecer e chorar.
Um choro convulso represado por décadas de materialismo. Ricardo, olhe para mim. Ela pediu com doçura, mas com autoridade. A beleza que você vendia era uma ilusão. O que está acontecendo agora não é um castigo, é um resgate. É a sua chance de entender que você é amado pelo que é, não pelo que faz. Por que você está aqui? Ele soluçou. Eu sou um velho amargo. Você é jovem, tem a vida toda. Porque eu sinto que já te esperei antes. Ela sussurrou, e uma lágrima escorreu pelo rosto dela. E dessa vez, você não foi embora. Você está aqui. E eu vou cuidar de você. Naquele instante, a barreira do tempo se rompeu. Ricardo teve um flash de memória espiritual. Viu-se num quarto empoeirado em Paris, fugindo com suas telas de pintura, deixando para trás uma jovem de 19 anos que tossia sangue. A culpa avassaladora daquela vida passada invadiu seu peito, mas, diferentemente de antes, agora ele não fugiria. A recuperação foi lenta e dolorosa, não do corpo, mas do espírito. Mariana ia todos os dias. Ela o ensinou a comer novamente, a ter paciência, a ler livros que falavam sobre a reforma íntima e a continuidade da vida. O velho senhor do abrigo, que na verdade era um médium experiente e um mentor encarnado, visitava-os frequentemente, orientando Ricardo a usar seus recursos para criar uma fundação de apoio a queimados, dando um novo propósito ao seu dinheiro. Ricardo aprendeu que a verdadeira juventude é o estado de espírito de quem ama. Ele percebeu que, ao abandonar Elise no passado por egoísmo, condenou-se à solidão. Agora, ao aceitar sua fragilidade e o amor de Mariana, ele estava curando o karma de ambos. Um ano depois, Ricardo já não operava, mas suas mãos trêmulas agora serviam para acariciar o rosto da mulher que amava. Eles estavam no jardim de sua casa, que agora era cheio de flores, cuidado pessoalmente por ele. Você sabe, disse Ricardo, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja. Eu passei a vida tentando fazer com que as pessoas parecessem ter 19 anos para sempre. Mas só agora entendo o que isso significa. Mariana sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. O que significa? Significa manter a alma cheia de esperança, como a de um jovem que ainda acredita que o mundo é bom. Ele beijou a testa dela. Obrigado por me esperar através do tempo. Eu esperaria por 1000 vidas, respondeu ela. Eles sabiam que a jornada ainda era longa, que haveria outras provações, mas a maior delas havia sido vencida. O orgulho havia dado lugar à gratidão. E no plano espiritual, 2 mentores observavam a cena, sorrindo, sabendo que aquele ciclo de dor havia sido finalmente encerrado pelo amor. Esperamos que a história de Ricardo e Mariana tenha tocado a sua alma e trazido reflexões para o seu dia. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.